E aí, Fiel, será que realmente o Memphis vai sair do Corinthians? É o que o Everton Guimarães acabou de soltar no programa Jogo Aberto da Band. Vamos ver aí o que foi falado. Segundo ele, o Memphis Depay está de saída do Corinthians. Fica comigo até o final do vídeo para você ficar por dentro aí das últimas notícias do Coringão. Mas antes, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa seu like e me ajuda aí a chegar à marca de 55 mil inscritos, que falta pouquinho. Vamos lá para as últimas notícias. Mas é o seguinte, Ronaldo hoje está na base da fofoca, né? Ontem o Memphis Depay não apareceu. Hoje, segundo a nossa Tati Tavares, ele estava lá treinando, organizando a vida. Tati, alguma novidade nessa movimentação Corinthians e Memphis Depay? Oi, Renata, boa tarde pra você, de volta aqui no Jogo Aberto. Agora te ouvindo um pouquinho melhor, conseguindo conversar melhor com você. É isso, ó, temos algumas novidades. Memphis Depay está aqui no CT Joaquim Grava, né? Ele faltou o treino de ontem, sem dar nenhuma justificativa inicialmente para a diretoria. Mas vou te passar, então, o que aconteceu hoje por aqui. Por cerca de 9h20 da manhã, o Memphis Depay chegou no CT. Logo que ele chegou, ele se reuniu com a diretoria. E aí, o diretor jurídico do clube, Leonardo Pantaleão, passou por aqui. A gente tentou falar, mas não conseguiu. Mas conseguimos a informação que teve, sim, uma reunião com o Memphis Depay para poder debater sobre a falta do treino de ontem. Só que ainda não sabemos a justificativa. Em breve o clube deve soltar uma nota aí, mas também não se assuste se a nota for naquele tom ali de problemas pessoais ou algo particular já resolvido com o jogador. O Memphis foi para o campo, está treinando normalmente com o grupo e chega também uma informação de que teve uma reunião no campo. Memphis Depay e jogadores, além do executivo Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, que é o cara responsável por ouvir ali os jogadores e passar todos esses problemas para quem está em cima, né, para o presidente do Corinthians. Bom, o Timão passa por um momento financeiro muito complicado. A gente lembra aqui que semanas atrás os advogados do Memphis Depay notificaram o clube por conta de atrasos no pagamento. O Corinthians devia 6 milhões de reais para o Memphis Depay. Pagou 1,5 milhão em relação aos direitos de imagem. Ainda falta um pouco mais de 4 milhões de reais em relação à premiação do Campeonato Paulista. Mas vale destacar também, Renata, que outros jogadores do elenco também têm direito à premiação, não no valor que o Memphis tem, mas nenhum jogador recebeu ainda em relação à premiação do Campeonato Paulista. Então, mas o Memphis Depay, no contrato dele, tem ali algumas regalias, né? Como eu disse na primeira entrada, ele mora num hotel de luxo que é bancado pelo Corinthians, isso estava no contrato do jogador. Ele também tem direito à segurança privada, seguranças que atendem só a ele durante o dia inteiro, e essa empresa de segurança não tinha recebido até terça-feira, assim como os jogadores e funcionários do clube. Mas na terça-feira o Corinthians pagou os funcionários, pagou os jogadores com um dia de atraso e aí pagou também a segurança. Fica aquela dúvida, será que o Memphis não veio treinar por conta da falta de pagamento da segurança? O que a gente sabe até o momento é que os salários estão quitados. Memphis conversou com a diretoria e com os jogadores. Estamos aguardando agora um posicionamento do Corinthians. Renata, volto com você. Obrigada, Tati Tavares, ao vivo do CT do Timão. E eu tô curiosa para saber qual será a justificativa para essa história, esse atraso. E no caso do Memphis, um desaparecimento. Não apareceu ontem na atividade. Onde está Everton Guimarães, o muchacho? Olha, avisa, não assusta. Dá um chapéuzinho pra ele e o Hulk pegar dinheiro, ó. Tá parecendo um belo pote de mostarda. É um vagalume, gente. Trabalhando na E o Hulk, hein, menino? Muchacho. Muchacha, em primeiro lugar, boa tarde, muchacha, muy guapa sempre. Graças. Tem uma informação já de bate-pronto, não posso esperar um momento, porque afinal de contas é algo Até o celular combina factual. com a camisa. O Dan Stubach, que é um grande ator, apresentou aqui o nosso CQC, né, um comunicador de mão cheia, assiste a gente e tal. O Dan Stubach acabou de postar no Twitter dele, não sei se importa alguém, mas Memphis está saindo do Corinthians.
Então, dorme com um barulho desse aí, Ronaldo. Ele chegou de manhã pra treinar e deve estar saindo pra almoçar. Nossa, ele veio com a sola na mão, hein? Que isso? Eita. Eu acho que ele vai almoçar com o Hulk. Ele vai almoçar com o Hulk hoje à tarde. Ele tá saindo do CT pra almoçar com o Hulk, pra saber como é que fica sem receber tanto tempo, né? Ele que vai pagar o almoço, né, o Everton? Não, quem vai pagar o almoço é o Everton. Chico Garcia, essa informação, o Everton trouxe crédito, trouxe a fonte, e você, como bom jornalista, sabe que isso importa. Será fim de linha para Memphis Depay no Corinthians? É que tá estranho, né, Renata? Não é só o pagamento que não foi feito em relação à premiação do Paulista, porque, pelas informações, ele notificou o clube nos últimos dias dizendo que, se não pagassem, ele iria deixar de cumprir suas obrigações profissionais. E aí, coincidentemente, tem uma folga na terça, um treinamento na quarta e ele não aparece. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Por que nós não sabemos ainda? Porque a diretoria do Corinthians, qual diretoria, né? A gente está falando de uma presidência transitória em que o Fabinho Soldado abriu uma janela hoje, vocês sabiam? Abriu uma janela. Ele tem que estar preocupado com outras coisas, mas não, aí tem que apagar incêndio aqui e ali. Ele não é o dono do clube, ele não tem a caneta, ele não tem essa responsabilidade, ele não é o presidente. Ele tem que cuidar de outras coisas, mas talvez tenha que apagar alguns incêndios ao invés de fazer aquilo que ele deveria fazer, que é reforçar o time. Mas nem isso ele consegue, até porque não tem dinheiro para isso. É um clube abandonado. O Memphis está percebendo essa instabilidade, é um caos político, administrativo, financeiro, o dinheiro não cai, ele não sabe quem é o presidente, ele não sabe qual é o futuro do clube. Então, assim, ele tem uma representatividade, a Tati trouxe a informação, outros também não receberam, mas ele tem um tamanho, uma representatividade, e está acostumado com um tipo de profissionalismo que não está rolando, que não está acontecendo. Então, como nos últimos dias ele fez uma postagem, apagou, ele fez musiquinha para lá e para cá e não sei o quê, tem alguma coisa errada. Não é normal o que está acontecendo. Ele está no seu direito de cobrar, mas a verdade é que o Corinthians está tão à deriva, é um navio sem timão, com o perdão da redundância, né, que gera esse tipo de consequência. Capelanes, você tem informação, você conversou, aquele povo dos bastidores, tem alguma solução para esse caso? Qual seria a solução, né? Boa pergunta que você fez. Eu, inclusive, estava falando com o Fabiani aqui, que é um dos caras que mais entendem de Corinthians, está lá no CT, inclusive acabou de me falar por WhatsApp que ele está treinando, como se nada estivesse acontecendo. Agora, a gente sabe que tem muita coisa no bastidor acontecendo. Eu acho assim, Rê, vou ser bem sério, também não vou ser engenheiro de obra pronta. Quando o Depay chegou, acho que, não vou falar por todos, mas vou falar por mim, eu aplaudi. Porque eu acho que é uma contratação não só midiática, mas não é um cara que está em reta final de carreira. Não é um cara, um ex-jogador em atividade. É um jogador que vai jogar daqui menos de um ano a próxima Copa do Mundo. É um cara que joga em alto nível na seleção do seu país. É um cara que joga em alto nível quando está bem fisicamente, com a cabeça no lugar, aqui no futebol brasileiro. A gente sabe que ele sobra. Por mais que talvez ele esteja devendo nessa temporada, como eu acredito que sim, sumiu em Libertadores, sumiu em Sul-Americana, na final do Campeonato Paulista foi campeão, é bem verdade, mas não foi protagonista e é pago muito bem remunerado para isso. E quando é pago também, porque estavam devendo até outro dia. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que para você trazer esse tipo de jogador, você infelizmente, desculpe aqui é o termo, talvez meio chucro, mas você tem que abrir as pernas demais. Foi o que o Corinthians fez. O Corinthians se abriu para esse cara de uma forma que você não consegue, devendo o que se deve, com a situação administrativa caótica, com péssimas gestões, vindo do pior presidente da história do Corinthians, do Írio Monteiro Alves, acompanhando a péssima gestão do incapaz Augusto Melo, chegando até essa gestão que está perdidinha no pagode. Infelizmente, eu acho que seria bom para as duas partes o seguinte: Depay, o seu contrato ele foge da realidade financeira do clube, a gente não tem mais condições, vamos fazer um acordo aqui e colocar um ponto final nessa história. Eu acho, respondendo a sua pergunta, que seria o melhor a se fazer. Foi bacana, foi legal, trouxe mídia, repertório, bacana, mas chegamos num ponto e na tampa. Então, se eu fosse o Corinthians hoje, tentaria uma rescisão amigável para que ele pudesse seguir o caminho dele e o Corinthians respirar da melhor forma possível, financeiramente falando. É por aí, Marco? Quando você não tem condições de manter um atleta desse nível, pelo caos financeiro, caos político que o clube tem, sai perdendo tecnicamente, mas pelo menos moralmente equilibra, perde um grande jogador, um talento. Eu contraria o Capelanes, eu acho que ele foi protagonista assim, no Campeonato Paulista, ele jogou muito, engoliu o Palmeiras naquela semifinal, então ele deixou o legado dele, que foi um título paulista. E se, óbvio, não puder pagar, lamentavelmente a gente abre mão e o clube deixa um grande jogador e tenta buscar outro no mercado com menor preço, com equivalência relativa de qualidade técnica. Eu acho às vezes mais importante manter o Yuri Alberto do que manter o Depay, que é um artilheiro, que faz gol e tudo mais, brasileiro, que pode ter revenda. Então eu não vejo assim, nenhum jogador é insubstituível. Faz falta, mas
se for para arrumar confusão, é melhor abrir mão. Cicinho é que realmente tem que ver o que prometeram para o Depay, tem que ver como fazer um acordo amigável, como pagar isso, como organizar essa situação financeira. A princípio, me parece ser esse o problema, a questão de não pagamentos, algumas premiações que ficaram pelo caminho, especialmente do Campeonato Paulista. É difícil você chegar num acordo, o cara vai querer receber o que ele tem direito ou a gente não conhece o contrato. Esse contrato do Memphis Depay ele foi surgindo por pílulas. Cada dia era uma novidade. Renata, eu tô junto com o Capelanes. Eu não vejo o Depay como protagonista. Eu não vejo o protagonista o quê? Empurrou 2 caras do Palmeiras lá que caiu. Pisou na bola. Subiu em cima da bola. Isso daí é protagonismo. Então, assim, claro, contra time grande, ele nunca apareceu. Não adianta falar que ele fez grande. Eu não sei se o Corinthians teria evitado o rebaixamento, que é outra coisa. O ano passado... Isso, pra mim, é incalculável. Isso eu vou falar. Olha, o Corinthians é que passou, e passou muito bem. O Corinthians terminou em alta. Só que o Corinthians correu um risco sério. E muita gente esqueceu que o Corinthians patinou bastante e o Memphis foi protagonista, na minha opinião, no sentido de tirar o time dessa situação constrangedora. Eu já acredito que o Garra foi muito mais importante do que ele. Mas cresceu depois da chegada dele. Mas, assim... O próprio Yuri melhorou. A questão, ele não... Qual o benefício que ele trouxe pro Corinthians? Ele é um cara... Foi campeão paulista, mas o dinheiro... Que é outro título sobre o maior rival que você não calcula. Mas o dinheiro tá ficando tudo pra ele. Que ele subiu na bola, comemorou. O dinheiro tá ficando tudo pra ele. Então, assim, o Corinthians não lucrou nada com venda de camisa. O torcedor do Corinthians sempre comprou camisa. Estádio lotado, sempre teve estádio lotado. Então, assim, o Memphis ele veio para se colocar acima do Corinthians. O Memphis ele quer ser o dono da cocada. Então, assim, em momento algum ele pensa o grupo. Um cara, para quem já jogou um cara como esse, ele... traz um grande problema pro grupo, porque ele não tá pensando nos outros jogadores. Do Exatamente. É o Mbappé do Corinthians, porque em momento algum ele tá pensando nos companheiros lá que não tá recebendo, nos funcionários que não tá. Por que ele não deixou de treinar lá no campo e foi cobrar pelos funcionários que estão sem receber? Então, assim, ele só pensa no dele. É sexo segurança, é hotel luxuoso. Então, assim, ok, o Corinthians prometeu, tem que cumprir. Mas eu tô na linha do Capelanes. O Corinthians não tem que entrar numa... Memphis, já não dá mais. Não dá mais, você não serve pra gente, pronto. Paga o que tem que pagar lá pra frente. Não serve ou eu não posso te pagar? Pois é. Não serve ou eu não posso te pagar? Não serve pra Não, é que o Cicinho tem uma opinião que ele não trouxe nada pro time. Não trouxe o que ele trouxe. Já tem a nota oficial, é isso? Tem a nota oficial do Corinthians? Acabou de chegar a nota oficial aqui no meu telefone. Peraí, eu acho que a Tatiana Tavares tem também essa nota. Podemos passar pra ela, ela tá lá, em loco, vai trazer essa informação. Tati, acaba de sair a justificativa do Corinthians em relação ao caso Memphis Depay, é isso? É isso, Renata. Eu falei pra você para não se assustar se tivesse uma nota muito naquele lado de problema resolvido, problemas particulares. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o atleta Memphis Depay apresentou-se na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava, onde esteve reunido com o presidente em exercício do Corinthians, Ismar Stabile, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior. Durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou seu desejo em permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido. Então, tudo indica que o problema era realmente financeiro. O Memphis Depay já justificou isso para a diretoria, conversou também com os jogadores e disse que deseja permanecer no clube. Agora é ver se o clube vai conseguir pagar aí tudo que prometeu ao Memphis Depay. Renata. Boa, Tati. Então, nota oficial já emitida pelo Corinthians, Capelanes recebeu aqui também, concomitantemente. E agora, gente? Ele diz que permanece, que fica, que quer continuar jogando no Timão. Ronaldão, tá bom pra você? Eu acho que se ele não quisesse continuar, ele já não se apresentaria, porque foi dito isso aqui, né, que estavam devendo para ele, e ele não ia se apresentar se ele não recebesse. Mas agora não me estranha ele continuar, porque eu conversei ontem com o Osmar Stabile, assim que fiquei sabendo dessa ausência do Memphis, e ele falou que ele queria conversar pessoalmente, ia fazer uma reunião hoje pela manhã, para saber qual o motivo que ele não apareceu, e se ele ainda tinha vontade de continuar. Porque o Corinthians vai se desdobrar agora com o pessoal, é notório, que vocês falaram aí, foi dito aqui também pelo doutor, que o Corinthians está passando por uma mudança também no lado presidencial, então ele não sabe em quem se basear, para quem correr. Então você ter essa reunião, colocando as pessoas na sala, ou na mesma sala, para falarem a mesma língua,
Porque o Corinthians até aqui não teve renda nenhuma. Não teve de onde tirar. Do patrocinador, do jogo, não teve. Então, foi bom até ter essa reunião e colocar esse tijolo em cima. Mas e aí? Vai continuar atrasado o salário? Mas o que me estranha é essa sua gentileza mendigando pro Memphis ficar. Não é mendigando. O Corinthians é maior Pra do que mandar ele. embora, você tem que pagar também. É maior, meu irmão. Custo também. E aí você vai ter que... contrato. E os outros caras? E Será sabe que então, aí que receberam? tá. Gente, desde o início, o Memphis nunca foi igual aos outros. Não, Nunca mas foi ele tratado deve igual. verificar, Ele não vai ser tratado igual, porque ele não é igual, né? Não dá pra tratar tá se igual colocando os acima do desiguais. Você não Corinthians. trata de forma igual os desiguais. O Neymar é Ele igual ao rende Santos, mais, a gente exato. fala alguma coisa? Você vai tratar Mas o alguém, Memphis, mas alguém você vai concorda? tratar o Kaká. Alguém igual concorda que o Não, contrato do Neymar, por exemplo, alguém contrataria o Neymar aqui? Alguém em sã consciência faria esse contrato ridículo que foi feito? Eu faria. Porque foi Eu faria. Por isso que eles estão Eu quebrados. faria. É por isso que foi de Eu cabeça. faria. Eu faria. E por isso que o Santos está cada vez mais O Memphis endividado. rende mais ao Corinthians do que o Neymar até agora ao Chico, Santos. vamos trabalhar com custo-benefício. Trabalha com custo-benefício aqui. Não, que tecnicamente. O custo-benefício de pai, Ele tá ele é precisando de positivo dinheiro. ou negativo? Eu acho que isso é relativo. Não, porque não é eu acho que ele foi relativo, protagonista Chico, no Paulista Ô, e Chico, no não rebaixamento. Eu te fiz uma pergunta. O custo-benefício do Mas o Depay. problema é que o Corinthians está quebrado, Capelandes. Aí Isso. sempre o Então, custo-benefício vai ser ruim. Então acabou, você respondeu. Então o Mas o benefício é pra mais mim é custo bom. do que benefício. Então é hora de você Vou mandar fazer uma embora. pergunta. O Neymar, o contrato dele, gente, o Santos deve pro cara, velho. Qual o problema dele? Qual o problema dever? Vai pagar. Tem que Oi? pagar. Tem que pagar. Tá devendo, vai pagar. Qual o problema Não pode dever, pagar doutor? entregando Eu vou fazer clube, uma né? pergunta aqui. Pelo amor de Deus, Uma pergunta tem limite. administrativa. Se o Corinthians cai, a doutor, receita isso do Corinthians na Série B é diferente, não 10, caiu. 12 milhões. Não caiu. Mas por conta Não de caiu. quem? Por Ô, conta gente, da mas eu acho que agora não dá pra olhar só pro Campeonato Paulista, o título, e nem pro Brasileiro, que foi uma virada espetacular no segundo semestre. Não, esse tem que é o- pensar esse é o daqui pra prêmio. frente. O Corinthians tem condições de seguir com o Memphis. Não, tem isso é condições outro de ponto. arcar. É isso que eu tô pensando. Não adianta ficar pensando. Gente, já foi, já ganhou o Paulistão e não caiu pra Série B. Tá bom. Então você agora, viu. daqui pra frente. Mas como é que você encerra um contrato que termina na metade Eu não do ano que conheço vem? esse contrato. Então, Negociação, conversa, rescinde de forma amigável, Não é de forma simples unilateral, explicar aqui no sei Brasil. eu. Não é tão simples mas assim. só E que- com ele, o Corinthians tem condições de captar mais receita. Ah, tô vendo. Mas é claro, sem ele vai ser mais Tô vendo difícil. até o segurança. Gente, Olha o elenco do o Corinthians, nome né? Corinthians já traz. Sem o Memphis eu vi, tava no Não, é Z4 porque é no mal passado. administrado, porque o Corinthians é um clube que fatura 1 bi, sem Memphis. E gasta Exatamente, Então, aí mas é problema administrativo. Então, mas a gente Agora tem que sim, separar o as Corinthians coisas. ele quer comer ovo e desculpa a palavra, rotar caviar. Não tem condições, gente. Não tem condições. Mas O ele Eu Memphis- falei isso do Corinthians dívida. porque, assim, tem gente falando que o problema do Memphis é a premiação. Premiação não é o salário de todo mês. Se for só a premiação, em algum momento se resolve. Mas e se for o salário também que o Corinthians, de repente, não vem pagando há meses? Como é que ele vai continuar a acumular mais essa dívida? Então tem uma hora que eu acho que é melhor admitir. Não conseguimos pagar, não dá certo. Mas E o peraí, Memphis gente. também. O Memphis até para ele procurar outro mercado, janela aberta agora. Mas se conseguir pagar, se conseguir segurar o jogador, claro que ele é A diferente. folha de pagamento do Corinthians O é quanto? Everton tem até uma mais de 20 comparação. milhões. Aí o cara ganha Everton. 4, 5. Pois é. Agora, o Everton, o que você quer comparar aqui no programa? Deve ser o Hulk, pra você receber lá também. É com o Ronaldo Renata, o tem negócio? duas situações que eu queria explicar para o Ronaldo e para a grande audiência aqui do Jogo Aberto, dentro e fora do nosso Brasil. A primeira delas é que não é o fato de que o Atlético se tornou SAF que as coisas estão de vento em popa, não é assim, né? Então o Atlético tem sérias dificuldades, o Atlético fez uma venda espetacular para o Palmeiras, antecipou, e aí contratou o Júnior Santos, caríssimo e tal, que na época a gente, sensacional e tal, mas aí um dia a conta chega. Só que vamos lá, onde entram as diferenças? A primeira delas, nós estamos entrando numa janela, a janela inclusive se abriu hoje. O Atlético vai contratar? Não, o Atlético não vai contratar. Sabe por quê? Porque chegou-se à conclusão aqui de que antes de pensar em trazer algum jogador, precisa pagar os atrasados aqui. Ontem aconteceu uma reunião, aliás, anteontem aconteceu uma reunião entre o executivo do clube, o CEO do clube, que é o Bruno Musi, e os jogadores, onde ele disse, olha, vai ser assim, ó, até dia tal de pagar isso, dia tal de pagar aquilo, e até o final do ano a coisa vai ficar meio mecanizada, paga um, atrasa outro, etc. Daqui a pouco ou vem dinheiro novo, ou o Rubens Menin aporta e resolve o problema. Beleza? Beleza. Então os jogadores já estão cientes. Então, é o primeiro problema. Outro problema, Ronaldo, que eu queria te dizer, é que aí no Corinthians,
o Memphis não recebe e desaparece. Aqui no Atlético, o Hulk não recebe, mas aparece, dá notícia, entra em campo, coloca o Atlético à frente do Corinthians na tabela de classificação, ninguém foge do pau, ninguém deixa de brigar, ninguém deixa de jogar. Então, há uma diferença muito grande da mania de grandeza de uns e de outros, né? Os companheiros aqui todos engajados para trabalhar, porque afinal de contas a instituição não tem culpa, enquanto o outro eu não recebo, mas também não jogo. E uma terceira situação, será que o Memphis não está querendo fazer esse movimento por causa do Augusto Melo? Tipo assim, pô, foi ele que me trouxe, eu apoio total, lealdade, eu não vou a campo, pressiono para o Augusto Melo voltar, é isso aí, cara. Então não há margem de comparação entre tá errado dever, não pagar, mas uns têm compromisso, outros não têm. Olha, Fiel, realmente fica difícil até da gente dar aqui a nossa opinião, porque a gente não sabe realmente qual a veracidade dos fatos, o que realmente está acontecendo. O que é estranho é ele não ter se apresentado ontem nos treinos, ele se apresentou hoje de manhã e antes de começar a treinar teve ali uma reunião em particular. Depois logo teve uma reunião com os jogadores, a gente não sabe ainda o que foi falado nessas reuniões. Realmente, onde há fumaça, há fogo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, as cenas dos próximos capítulos, mas eu espero que seja lá qual for a decisão, ele saindo ou ele ficando, que seja a melhor decisão para o Corinthians, até porque o Corinthians ele é maior do que qualquer jogador, do que qualquer pessoa. Então, se ele for ficar, beleza, se for sair, beleza também. O importante é que o Corinthians ele não seja prejudicado nessas negociações aí em relação à multa de contrato, se realmente se ele for sair, né, rescisão de contrato ali, se realmente isso acontecer, que seja da melhor maneira possível e não venha prejudicar mais ainda a situação que o Corinthians se encontra. E vamos lembrar que domingo tem Corinthians e Red Bull Bragantino na Arena, a gente vai estar lá com certeza, as vendas dos ingressos já estão aí abertas, de acordo com a pontuação de cada fiel torcedor, inclusive se você não é fiel torcedor, você pelo menos tem que ter o seu cadastro lá para você poder ir nos jogos agora. Não tem mais esse negócio de você comprar ingresso de quem é fiel torcedor ou de cambista, você tem que ter o teu cadastro ali no site para você poder conseguir o ingresso. Inclusive, estão comentando aí que ficou mais fácil para você conseguir ingresso agora, porque obviamente a máfia do cambismo, ela caiu por terra e agora cada um que tem o seu fiel torcedor ali tem acesso mais livre para poder conquistar, para poder conseguir o seu ingresso para ir para os jogos. Então, domingão a gente está lá, Corinthians, Red Bull Bragantino, incentivando ali como sempre o Coringão. E lembrando que se você for ao estádio, chegue cedo, porque como tem um sistema novo de implementação de biometria facial, com certeza vai ter ali algum problema com algumas faciais que o sistema de repente não vai conseguir ler, porque é tudo novo, então realmente vai ter ali um problema ou outro. Então, para não ter qualquer tipo de aglomeração ou atraso na entrada e prejudicar outros torcedores de entrar tarde no estádio, então chegue cedo, um jogo só, ao invés de ficar ali no Alvim, ao invés de ficar ali ao redor do estádio, tomando aquela cerveja que todo mundo gosta, então chega cedo, entra cedo, um ou dois, pelo menos os 3 próximos jogos aí pra gente poder acostumar ali o sistema e não ter problema nenhum com a facial de ninguém, beleza? Então é isso aí, qualquer novidade eu trago de volta aqui pro canal, se inscreve aí, deixa o seu like e o seu palpite para o jogo de domingo. Domingão, pra mim, Coringão 2-0 e é mais 3 pontos aí na conta. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!